nós vamos continuar a olhar para o mesmo mandamento que olhamos há 2 semanas. Há 2 semanas nós focamos-nos no mandamento permanecei firmes no Senhor. Esse mandamento encontra-se no primeiro versículo deste capítulo. E a partir daí nós estamos então a desenvolver este mandamento. E na semana passada nós vimos 3 aspectos que são importantes para que nós possamos permanecer firmes no Senhor. O primeiro aspecto é a questão da restauração. É necessário nós funcionarmos como uma comunidade terapêutica. Uma comunidade que procura ajudar aqueles que não estão a passar assim tão bem. Que não estão a passar bem fisicamente, que não estão a passar bem mentalmente, que não estão a passar bem espiritualmente. Nós devemos ser uma comunidade. Nós não somos perfeitos. E todos nós passamos por altos e baixos. E deve haver esta preocupação da restauração. E o apóstolo Paulo começa por falar sobre a necessidade daquelas 2 mulheres serem restauradas. E como ele faz a sua parte e como ele também procura levar um colaborador seu a ajudar também no desenvolvimento dessa tarefa. Então precisamos nos ajudar mutuamente. Precisamos estar preocupados uns com os outros para procurarmos então promover a restauração daqueles que não se encontram bem. O segundo aspecto que nós vimos na semana passada foi a questão da alegria. E a alegria tem a ver com a forma como nós lidamos com as circunstâncias. Qual o impacto que as circunstâncias têm na nossa vida? Será que as circunstâncias moldam a nossa alegria? Ou a nossa alegria não é moldada pelas circunstâncias, mas ela está fundamentada em Jesus? E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, que estando preso e tendo dado um exemplo muito nobre há 10 anos atrás, quando fundou esta igreja, como ele, estando preso, tendo sido açoitado, como ele estava alegre, como ele cantava e orava ao Senhor mesmo no meio daquela circunstância. E ele é um exemplo vivo de como se pode sentir alegria mesmo quando não há aparentemente razões para se estar alegre. Mas tal como cantamos, ele transforma o nosso triste coração. Ele tem poder para renovar o nosso ser e nos dar então a sua alegria, viver a sua alegria. Então falamos sobre a importância da alegria na semana passada. E também falamos sobre a questão da moderação. O que é que nós fazemos com a nossa experiência? Será que nós guardamos a nossa experiência, as bênçãos que recebemos de Deus para nós mesmos ou partilhamos? A moderação tem a ver no sentido de partilha, tem a ver no sentido de nós procurarmos usar as nossas experiências para também ajudarmos aqueles que estão a passar por situações semelhantes às nossas. Nós jamais podemos compreender a dor dos outros, mas podemos, de certa forma, imaginar o que é que a outra pessoa estará a pensar, porque cada um sofre da sua maneira. No entanto, nós somos chamados a transformarmos as nossas dores em bênção para os outros, porque temos um Deus que nos restaura, e se nos restaura, nós devemos partilhar então isso com aqueles que estão a passar por situações semelhantes às nossas ou não, para mostrar que temos um Deus que age. E hoje vamos olhar para 2 elementos que estão presentes neste texto. Vamos olhar para a oração e vamos olhar para o pensamento. 2 aspectos muito importantes para que nós possamos permanecer firmes no Senhor. O primeiro deles que nós vemos aqui é a questão da oração. E ele começa com uma exortação. Ele, no versículo 6, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E quando nós pensamos nesta exortação, facilmente nós podemos ligá-la a uma exortação que Jesus fez. Quando Jesus diz: não andeis cuidadosos ou ansiosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Isso não quer dizer que nós fiquemos totalmente despreocupados, que nós deixemos as coisas acontecer,
Não, não é isso. Mas aqui, quando diz não andeis ansiosos, nós não ficarmos presos àquela situação. Nós não ficarmos acorrentados às nossas preocupações, às solicitudes da nossa vida, porque elas podem nos dominar, elas podem nos tirar o sono. É possível que os irmãos já tenham passado por momentos de grande ansiedade, em que de certa forma sentiram-se dominados e até mesmo perderam o sono, ficaram sem dormir. E a ansiedade é uma doença perigosa. É a doença deste século. É por isso que muitos calmantes são receitados, muitos medicamentos para atacar este problema, para procurar atenuar esta doença que está presente. E ela atinge todos. Ela não apenas atinge adultos, mas já há crianças ansiosas também. Ela não apenas atinge ateus, mas atinge também religiosos. É transversal às várias classes, às várias faixas etárias. E a ansiedade é um pensamento, é um sentimento errado acerca das circunstâncias. E a ansiedade, ela rouba as nossas forças. E ela até pode nos fazer sofrer 2 vezes, sem necessidade disso. Não sei se os irmãos já sofreram por antecipação. Ficam a imaginar um problema e começam a sofrer por antecipação aquele problema. E depois, quando nós pensamos que o problema vai aparecer, não aparece. Já vos aconteceu isso? Sofrerem por antecipação? Às vezes acontece. Havia necessidade? Talvez não houvesse. Talvez nós pudéssemos evitar aquela situação. Às vezes a ansiedade leva-nos a sofrer sem necessidade. E outra vez leva-nos a sofrer 2 vezes, porque o problema acaba por aparecer, nós já sofremos antes e continuamos a sofrer durante o problema. A ansiedade, quando nos domina, quando nos acorrenta, é pecado. Porque leva-nos à tristeza, leva-nos ao pessimismo, leva-nos a ter temores infundados e ela não subsiste com a fé no grande Deus que nós temos, com a fé no Deus que providencia, num Deus que dá o escape, num Deus que tem poder para transformar o mal em bom, para transformar o mal em nosso crescimento. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A falta de confiança no Deus da Bíblia é pecado. Afligimos-nos ou preocupamos-nos indica falta de confiança na sabedoria, no poder e na providência do nosso Deus. No entanto, para um grande mal, um grande remédio. Para um grande mal que é esse da ansiedade, um grande remédio. E ele aponta aqui. Ele procura transmitir a estes irmãos que, tal como nós também passamos por momentos de ansiedade, que há um remédio. Nem tudo está perdido. Há um remédio. E o remédio chama-se oração. O remédio chama-se oração. A solução do apóstolo Paulo não é a autoajuda, não é o pensamento positivo, não é a gestão dos sofrimentos. O remédio para esse problema é a oração. E a ansiedade e a oração estão de costas voltadas, porque a ansiedade é a antítese da oração. A oração é o reconhecimento da fé, é um exercício da fé. A ansiedade, por seu lado, ela é uma negação da mesma. Quando nós ficamos extremamente ansiosos, quando nós ficamos presos a essa situação, aonde é que está a nossa fé aí?
Pela oração, o que é que eu faço? Eu coloco-me diante de Deus. Pela oração eu coloco os meus temores, as minhas lutas, os meus problemas diante de Deus, esperando que Ele cuide de mim. Pela ansiedade eu isolo-me. Pela ansiedade eu isolo-me do auxílio, da ajuda que Deus me podia conceder. Através da oração, eu estou na presença de Deus. Através da ansiedade, eu estou na presença e dominado pelos temores, pela solidão, pelo desânimo que vem. E reparem o que o apóstolo Paulo diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Reparem, tudo deve ser colocado na presença de Deus. Deus não é um Deus apenas para grandes coisas. Deus é para as grandes, mas também é para as pequenas. Deus está conosco em qualquer momento, nas pequenas e nas grandes. Deus não se chateia conosco se nós constantemente estivermos a falar com Ele. Não é às vezes como pais que nós às vezes nos chateamos com nossos filhos porque eles estão constantemente a pedir coisas, estão constantemente a querer ter atenção. Deus não é assim. Deus é muito diferente de nós. Deus está sempre disponível para nos ouvir. Deus está sempre disponível para nos atender. Tudo deve ser colocado. Quer as pequenas como as grandes. Todas as dificuldades devem ser colocadas nas mãos de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz, é isso que ele fazia. Tudo. Ele colocava nas mãos de Deus. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pelas súplicas. É possível que haja algum irmão aqui que esteja a passar por um momento de ansiedade, que esteja preocupado. Preocupado com o dia da manhã, preocupado com a sua situação familiar, preocupado com os seus familiares que estão longe, preocupado com os estudos, com o curso a escolher, qual o caminho a seguir. É possível também que irmãos lá em casa também estejam na mesma situação. Estejam a passar por dificuldades. Oração. Colocar diante de Deus aquilo que nos aflige. Já falaste alguma vez com Deus, confiando nos anseios teus? É isso que nós somos chamados. A ansiedade combate-se com oração. Não estou a dizer que se combate só com oração. É claro que nós também precisamos, por vezes, de ajuda médica, mas não podemos, de forma alguma, desprezar a oração. Porque Ele é que trabalha. Deus trabalha no nosso coração. Mas Ele diz algo extraordinário. Ele diz, diante de Deus, as vossas petições pela oração e pelas súplicas com ações de graças. Extraordinário. Com ações de graças. Com gratidão. Não é agradecer depois de receber. É agradecer na certeza de que Deus vai atuar. De que Deus quer o melhor para nós e Ele vai agir. E por isso, desde já, nós somos agradecidos. Nós o fazemos com ações de graças. Não manifestamos a nossa gratidão a posteriori, porque recebemos, então agradecemos, mas o fazemos já na certeza de que Ele vai atuar. De que Ele vai agir. De que Ele vai aliviar o nosso coração diante daquela realidade, com ações de graças. E isso é um sinal de fé. É nós cremos que Deus vai realmente agir. Que o nosso Deus não é um Deus teórico, é um Deus prático, um Deus que age. Um Deus que nós não conhecemos apenas de ouvir, mas os nossos olhos o veem. O veem naquilo que Ele faz
na nossa vida. O que é que vai acontecer se assim fizermos? Se nós utilizarmos este remédio diante da ansiedade, diante da preocupação que nos domina, o que é que vai acontecer? Vamos ter paz. Reparem que o versículo seguinte fala de paz. Quando alguém está a passar por problema, tem tudo menos paz, não se sente bem, está desconfortável com aquela situação que está a viver, está agitada por causa daquilo pelo qual está a passar. E por isso que Paulo fala de paz. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Para já, esta paz tem origem divina. Esta paz não tem paralelo neste mundo. Porque a paz hoje pode não ser paz amanhã. Facilmente pactos de paz são quebrados. Mas essa paz que Deus coloca, que Deus traz, é uma paz que permanece. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não vos la dou como o mundo a dá. Tem origem divina. E porque tem origem divina, ela excede todo o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender em profundidade essa paz, porque não temos como compará-la a outra paz. Não temos, ela excede. É algo que toca profundamente. Já alguma vez sentiram esta paz que excede todo o entendimento? Diante de uma situação difícil? Sentir uma paz tão profunda, tão tocante. Já sentiram? É possível senti-la. É possível senti-la quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós colocamos diante de Deus aquilo que nos preocupa. A paz de Deus, que excede todo entendimento, o que é que fará? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardar o coração e a mente. Porque são dois aspectos que são afetados pela ansiedade. É as emoções e é o pensamento. São afetados pela ansiedade. Mas Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. Guardará. Guardará os crentes da ansiedade, da dúvida, do medo, da angústia. Deus guarda o nosso interior. Deus guarda. É Ele que protege. É Ele que traz a verdadeira segurança. E podemos lembrar o Salmo 127. Se o Senhor não guardar, a cidade em vão vigia a sentinela. Mas Ele guarda. E por isso estamos bem protegidos. Ele guarda. E bem-aventurado aquele que tem esta paz. Bem-aventurado o crente que não se deixa arrastar pelas correntezas da ansiedade, mas procura descansar em Deus pela oração. Procura entregar-lhe todos os cuidados, todas as preocupações, todos os problemas, porque vai experimentar assim a proteção, a bênção e a alegria do Senhor. Permanecer firmes. Para permanecermos firmes, precisamos orar constantemente. Estar em comunhão com Deus em momentos de ansiedade, em momentos de preocupação, e todos nós passamos. E por isso torna-se bastante pertinente esta exortação do apóstolo Paulo para cada um de nós. Porque hoje podemos não estar preocupados, mas as coisas podem dar uma reviravolta. E amanhã pode surgir uma situação. No entanto, nós soubemos qual é o remédio. Então nós podemos experimentar a paz de Deus para a nossa vida. O salmista diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, para permanecermos firmes no Senhor, dediquemo-nos à oração. A não estarmos a carregar sozinho o fardo,
porque o fardo carregado a dois é muito mais suave, tal como cantamos. E Jesus fala de nós levarmos o fardo, mas não levá-lo sozinho, mas acompanhado. Então esse é um aspecto que aqui nós vemos. Mas o versículo 8 e 9 falam-nos de um outro aspecto, que é a questão do pensamento. Pensamento. Pensamento é uma coisa difícil de nós controlarmos. Os irmãos devem estar a pensar muitas coisas. Alguns podem estar a pensar no almoço. Outros podem estar a pensar nos filhos, nos netos, no trabalho da manhã. Nós somos um turbilhão de pensamentos. Nós pensamos muitas coisas. E às vezes não conseguimos controlar os nossos pensamentos. E o apóstolo Paulo sabia a importância do pensamento saudável, porque o pensamento saudável é a melhor resposta, porque é obediência. Ela envolve obediência à resposta de Deus. Pensamento. Porque, de certa forma, nós somos aquilo que pensamos. E o nosso pensamento leva-nos a ações. Por isso que Jesus falou sobre a questão do adultério, não como um ato meramente físico, mas alguma coisa começa aqui, no nosso pensamento. Nós, de certa forma, podemos agir de acordo com aquilo que nós pensamos. Porque o pensamento motiva as nossas ações, ela vai originar as nossas relações. Aquilo que nós colocamos para dentro, aquilo que começa a dominar a nossa mente, será também aquilo que vai sair. Aquilo que vai acabar por se exteriorizar no dia a dia. E o apóstolo Paulo tinha bem consciência disso. Ele não era um psicólogo que estava ali a analisar, mas ele sabia, a experiência da vida dizia-lhe isso. E então, diante dessa realidade do pensamento, ele vai dizer, olha, nós devemos pensar naquilo que é saudável, naquilo que é virtuoso. E ele então vai apresentar aí uma lista. Repare em versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é. E antes de avançarmos para vermos então elementos desse pensamento, tudo o que é. Reparem que em cada uma das virtudes diz tudo o que é. Não é apenas alguma coisa. Ele apela para a totalidade daquilo que está relacionado com os temas que ele vai abordar. Não é uma lista exaustiva. Ele não apresenta aí uma lista com 20 elementos. Não, são poucos elementos. Mas poucos elementos que nos podem levar a ter um pensamento saudável e, consequentemente, uma vida saudável. Então ele vai mencionar então essa lista. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. Pensar no que é verdadeiro. E pensar no que é verdadeiro é pensar em Deus. É pensar em Jesus. É pensar no Espírito Santo. É pensar na palavra. Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Pensar no que é verdadeiro é pensar em Deus. Pensar em Deus. O apóstolo Paulo, por outras palavras, escrevendo aos Colossenses, ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão sobre a terra. Tudo que é verdadeiro está relacionado com Deus. Pensar em Deus. Colocar Deus como o pensamento central. Pensar. Ter o nosso pensamento em Deus. Ter apenas o nosso pensamento naquilo que é verdadeiro.
Não é baseado no que é verdadeiro segundo a ótica deste mundo, porque uma verdade hoje pode não ser verdade amanhã. E nós até vivemos num tempo de relativismo. Cada um tem a sua verdade. Então eu tenho a minha, o irmão tem a sua, a irmã tem a sua, e nós devemos saber lidar bem com cada verdade que existe. Não é essas verdades relativas, é a verdade que está centrada na palavra de Deus, que está centrada no próprio Deus. Tudo que é verdadeiro. Mas ele diz também, tudo que é respeitável. Ou noutras versões, tudo que é honesto. Ou também, tudo que é digno de respeito. Pensar naquilo que é digno de respeito. Pensar naquilo que é respeitável. Naquilo que, então, traz esse respeito. Ninguém pode inspirar respeito nos outros se habitualmente não cultivar pensamentos que estejam relacionados com coisas dignas de respeito e reverência. Tudo o que é respeitável. Tudo que é digno de respeito. Pensar nisso. Procurar encher a nossa mente com isso. Mas ele diz mais. Tudo que é puro. Antes, tudo que é justo. Diz respeito ao que é certo. Diz respeito em pensar naquilo que é o padrão de Deus. Pensar na sua justiça. Pensar no próprio exemplo de Jesus, o justo. Tudo que é justo. Dê respeito, então, àquilo que é certo. E quem pratica a justiça é justo como ele é justo, disse o apóstolo João. Mas ele diz também tudo que é puro. Tudo que é puro. Então, tudo que é moralmente puro, imaculado, tudo aquilo que foi exemplificado por Jesus Cristo, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, ou seja, que está relacionado com uma boa intenção. Tudo. Pensar em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso lugar, o vosso pensamento. E ele apresenta esta lista para que possa ocupar o nosso pensamento. Porque se nós formos enchendo a nossa mente destes elementos, então, por maior dificuldade que nós possamos ter em controlar a mente, ela estará cheia de coisas boas, que produzirá também ações boas. Pensar nisso para que possamos então agir. Porque quando pensamos em pensamento, podemos pensar também de que o nosso coração ou a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós também acabamos por ser aquilo que são os nossos pensamentos. E terminando então esta exortação, ele diz: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele apresenta-se como exemplo. Ele fala daquilo que aprenderam, receberam, ouviram e vistes. Nós precisamos também ser referências para os outros. De que vale falar-se, mas depois não se praticar? Precisamos praticar, para que assim possamos tocar corações, para que assim possamos tocar vidas. E se assim acontecer, o que é que diz lá no finalzinho do versículo 9? E o Deus da paz será convosco. Já repararam que os dois elementos que nós vimos hoje falam de paz? A paz de Deus que excede todo o entendimento e o Deus
da paz. Quão bom é nós experimentarmos a paz de Deus. Quão bom é nós experimentarmos a paz e estarmos com um Deus da paz. Só assim é que podemos permanecer firmes neste tempo. Porque se não estivermos em paz, se andarmos agitados, alguma coisa está errada. Talvez o Deus da paz esteja lá no compartimento encerrado da nossa vida. Precisamos resgatar o Deus da paz. Precisamos fazer com que esse Deus da paz realmente haja em cada um de nós e nós experimentemos então esta paz que excede todo o entendimento. Para permanecermos firmes no Senhor, precisamos ter os nossos olhos em Cristo e não nos cuidados deste mundo. Precisamos colocar tudo nas mãos de Deus em oração. Davi disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que conosco não aconteça o que sucedeu com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro começou a andar sobre as águas do mar. Lembra-se desse episódio? Senhor, se és tu, diz-me que eu vá ter contigo sobre as águas. E ele foi. O Senhor diz: vem, e ele começou a ir. Mas o que é que aconteceu depois? Começou a afundar-se. Por quê? Porque começou a dar atenção ao vento, àquilo que rodeava, tirou seus olhos de Cristo. Às vezes acontece conosco o que aconteceu com Pedro. Começamos a ir bem, mas começamos a dar devido valor, ou muito valor, àquilo que vai acontecendo à nossa volta. E começamos por afundar-nos. Porque quando olhamos para ali, quando eu estou a olhar para ali, eu não posso olhar para ali. Eu já não tenho meu ponto de referência, estou a olhar para ali. E quando assim acontece, então, afundar. O apóstolo Paulo queria que os crentes não passassem por essa experiência de afundarem. Por isso, diante desse problema da ansiedade, oração. Mas também para permanecermos firmes no Senhor, precisamos cultivar sempre nobres pensamentos, pensamentos capazes de transformar a nossa vida, pensamentos que possam refletir a vida de Cristo. É isso que nós devemos cultivar, bons pensamentos. E que o Deus da paz possa estar a trazer paz a cada um de nós. E se alguém estiver a passar por dificuldades, lembre-se que o Deus da paz está disponível para trazer paz ao vosso coração. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. É um momento para nos lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós. Como Ele entregou a sua vida, como Ele derramou o seu sangue, para que nós então pudéssemos ser novas criaturas.